Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos agora no nosso novo canal Escatologia Preterista. Este novo canal no qual nós iremos apenas falar sobre escatologia, Apocalipse e preterismo. Aqui a gente não vai falar sobre outros assuntos, tá? Tem os nossos canais, o do Robson 2.0 e o meu canal Era do Macabeus, e lá sim a gente vai falar sobre a aparição mariana, sobre, né, São Pedro, sobre Maria, enfim, o terceiro Tiago. Aqui não, aqui a gente vai falar só sobre escatologia e sobre o preterismo, tá? Hoje eu quero falar sobre uma situação muito interessante. Tanto o pessoal da escatologia consumada como os futuristas, todos eles pregam que só existe um juízo, um julgamento. E por isso não pode Jesus Cristo vir em juízo contra Israel e depois de 1000 anos vir em outro juízo durante a ressurreição dos mortos. Mas é isso que a Bíblia ensina, tá, gente? Principalmente o Apocalipse. Estava vendo até um vídeo lá da escatologia consumada. Eu não vi o vídeo inteiro, infelizmente, né? Eu não tenho todo esse tempo do mundo, falando sobre Jesus Cristo vai voltar 2 vezes, 3 vezes, quantos juízos. Enfim, a Bíblia ensina que tem 2 juízos, tá? Quando nós falamos sobre o Apocalipse. Tem o juízo contra Israel, contra Jerusalém, contra a grande cidade, a grande Babilônia. E tem o juízo universal dos mortos. Um juízo antes do reino milenar e o outro juízo depois do reino milenar. E entre o juízo da grande cidade, aquela, né, grande cidade que matou santos e profetas, e o juízo universal dos mortos, entre esse juízo tem uma coisa chamada reino milenar. E isso começa com as bodas do Cordeiro. E eu percebi uma coisa bem interessante: nem o pessoal da escatologia consumada, nem o pessoal, né, da escatologia futurística, nenhum deles sabem exatamente o que são as bodas do Cordeiro. Porque para eles o casamento ali, né, na cultura judaica, era a mesma coisa do casamento aqui, do casamento cristão, católico, protestante. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Tem um rito diferente dentro do judaísmo. E quando o Apocalipse fala das bodas do Cordeiro, o Apocalipse está falando exatamente da cultura hebraica. E as bodas do Cordeiro tem todo um processo, tá? E eu tenho um vídeo no meu canal e eu irei postar esse vídeo aqui também, depois no Escatologia Preterista, sobre as bodas do Cordeiro, como se dá um casamento dentro da cultura judaica, como era o casamento na época de Cristo. Por isso que tem o reino milenar. Começa com as bodas do Cordeiro ali no capítulo 19, né? Com a queda da Babilônia. Começa as bodas do Cordeiro e termina depois o reino milenar, com a esposa, com o Cordeiro recebendo a sua esposa, que aí acabou as bodas. Né? Tem um período de 7 dias dentro da cultura judaica e tem todo um rito, gente, tem todo um rito. O que, de uma forma figurada, São João colocou no reino milenar. Tem as bodas do Cordeiro e o fim das bodas do Cordeiro. Começa as bodas do Cordeiro ali, com o fim da Babilônia, a quebra da antiga aliança, e termina com o juízo universal dos mortos. E termina com esse juízo, que aí Jesus Cristo a recebe já como esposa. Termina esse período das bodas do Cordeiro, tá? Eu irei fazer um vídeo melhor sobre esse assunto, igual eu fiz lá no meu canal, mas se você quiser compreender melhor, vai no meu canal, tem lá o vídeo sobre as bodas do Cordeiro, tá? Mas preste atenção que no Apocalipse 19 fala do primeiro julgamento, que é o julgamento de Israel. O julgamento da grande Babilônia, Jerusalém, tá? E diz assim: E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros
e justos são os seus juízos. Está falando no plural. Então ele não se refere apenas a um julgamento, um juízo. Está aqui no plural, os seus juízos. Então teve um juízo contra Israel e vai ter ainda um julgamento universal de toda criatura, tá, gente? Aí diz assim: justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Então aqui ele julgou a grande prostituta, ele não julgou de um modo universal todas as criaturas aqui na Terra, tá? Ele julgou apenas a grande prostituta, que é a grande cidade. O juízo aqui foi contra a grande cidade. Então, esse juízo, ele veio para trazer algo. Eu já fiz um vídeo sobre a vinda de Cristo e a volta de Cristo. Tá? Na vinda de Cristo, ele veio trazer algo. Na volta de Cristo, ele vai levar algo. É diferente. Tá? Aquele trouxe o juízo contra Israel. Lá no julgamento universal, ele vai levar os seus, os santos, tá, para o reino eterno. É diferente. E ele diz assim, ó, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então tá aqui, esse juízo foi contra a grande prostituta. Jerusalém, a cidade que matou santos e profetas e crucificou o seu próprio Senhor. E fala sobre o que aqui? As bodas do Cordeiro, né? Que ali diz que, né, deixa eu até pegar, né, alegrai-vos, né? Que diz assim, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Quem conhece o casamento dentro da cultura hebraica, principalmente na época de Cristo, sabe que aqui está se iniciando as bodas do Cordeiro e tem todo o período, o ritual, né, até o fim das bodas, que aí ele recebe a sua esposa, tá? E tem todo o ritual, tem uma coisa bem louca dentro disso daí, gente. Pra gente parece loucura, mas tô falando assim, né, do modo bem, né, figurado, que o noivo tem que roubar a esposa, gente. Por isso que Jesus Cristo faz aquela parábola das 10 virgens, né? Que tem que estar preparada com o óleo ali, né? E as velas acesas, né? No caso ali seria o candelabro aceso, se eu não estou enganado, era o candelabro aceso. E precisa do óleo ali, por quê? Porque a qualquer momento o noivo chegava lá para roubar a esposa, e do modo literal, viu, gente? Mas, enfim. Eu irei fazer um vídeo melhor sobre esse assunto. Então aqui começam as bodas do Cordeiro depois do julgamento da Grande Babilônia. Isso aqui não é um juízo universal. Aqui não está falando do juízo universal. E depois disso vem o que? O reino milenar. E diz aqui, ó, depois que teve o julgamento contra a grande Babilônia, diz assim, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia nas suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Pouco de tempo, tá? Isso, eu vou falar sobre esse assunto em um outro vídeo. Aí diz assim, e vi tronos que assentavam-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam o seu sinal. Então está falando que esses mortos, esses mártires, né, desde ali da grande tribulação, desde o julgamento da Babilônia, receberam o poder de estarem com Jesus Cristo no reino dos céus, tá bom? Beleza, aí tem isso daqui, tem o 1000 anos. Aí acaba o 1000 anos, né? Aí diz assim, e acabando-se o 1000 anos, Satanás será solto. Então tem esse período, que eu coloquei como período das bodas do Cordeiro. Então acaba as bodas do Cordeiro aqui, Satanás é solto. Tá? E aí vem o juízo universal, que não é o julgamento da grande Babilônia, tá? E aí fala sobre Satanás ser solto, sobre Gog e Magog, a gente já explicou sobre isso. E agora vem
essa vinda de Cristo agora para um juízo universal, que não é uma vinda no qual ele vai trazer algo. Nessa vinda em juízo contra Israel, contra Jerusalém, ele trouxe a grande tribulação. Agora ele está levando, é outra coisa. Ele está vindo buscar. E diz assim, ó, eu vi o grande trono branco. Do mesmo modo está no capítulo 19. Né? Aí fala assim, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é a da vida, e os mortos foram julgados. Aí os mortos foram julgados, não é mais a grande cidade. Aí os mortos foram julgados. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesse livro, segundo as suas obras. E deu o mar o que nele havia. O que é o mar aqui? O mundo pagão. Nesse juízo contra Israel, que está lá no capítulo 19, a queda da Babilônia, o juízo que executou a grande cidade, não tem o mundo pagão aqui, é só a grande cidade. Preste atenção, aqui está falando dos mortos, está falando agora do mundo pagão. E o mar também, né, entra nisso daqui. E o mar, né, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as obras, ou seja, o juízo universal contra todas as criaturas, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, quem não estava no livro da vida foi levado junto com Cristo. Então ele veio buscar dessa vez, né? Ele veio não, né? Ele vai vir buscar. Por quê? Tem todo esse momento das bodas do Cordeiro que termina aqui no capítulo 21, gente. E aí fala, e vi um novo céu, uma nova terra, e o mar já... Porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, ou seja, qual que era o primeiro céu e a primeira terra? O céu simbolizava o templo de Jerusalém, e a terra, o que era a terra? O território de Israel. O primeiro se passou, e aqui o mar já não existe. Aqui está no capítulo 21. Depois do juízo universal, depois de julgar todas as criaturas, depois do reino milenar, e aqui termina o que? As bodas do Cordeiro. Aí diz aqui, né? O mar já não existe, ou seja, o mundo pagão não vai mais existir aqui. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, né, enfeitada como uma esposa, ataviada para o seu esposo. Agora está vendo já a esposa, porque termina as bodas aqui, que é o período do reino milenar, tá bom, minha gente? Então, assim... Quando o pessoalzinho da escatologia consumada vem falar que não tem dois juízos, tem. O próprio Apocalipse diz isso. Um é o juízo da grande cidade, o outro é o juízo universal. Tem um reino milenar entre uma coisa e outra. E no fim desse período o mar já não existe, que é o mundo pagão. O mundo pagão está aí ainda, minha gente, tá? Então... Paz e bem a todos, até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, por favor, a gente precisa, né, aí de 1000 inscritos para começar a liberar algumas ferramentas, tá, gente? E, por favor, né, se você puder contribuir com o nosso canal, o meu e-mail é crismacabelos@gmail.com, é o Pix, tá? Pix é o meu e-mail, e do Robson, o canal do Robson 2.0, @gmail.com. Você pode enviar um Pix também para o canal do Robson 2.0 ou para o meu canal, tá? Quando tiver liberado ali o Superchat, a gente vai fazer o clube de membros, e aí vai ser um clube de membros exatamente para o canal, né? Aí a gente vai usar esse recurso exatamente para manter o canal. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.